Amém, igreja? Boa noite. A igreja está reunida, a igreja, o corpo de Cristo. É bom vocês estarem aqui, nesse domingo, e o Senhor fale ao coração de todos a palavra de hoje. E a você que encontra-se nos assistindo no YouTube, nos acompanhe. Esta palavra que o Senhor quer entregar no coração de vocês. Amém? Ok. A palavra que o Senhor entregou para a igreja, tanto para aquele que está pregando, quanto para aqueles que estão ouvindo. Se ouvirdes a minha voz, em Êxodo 19, de 5 a 6, o Senhor nos ensina: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como tesouro pessoal, dentre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. E aqui o Senhor nos ensina em 5 momentos. Se ouvirdes a minha voz. Após aqui existe... Pode passar, filha. Isso. Uma condição, uma escolha e uma fé obediente. Quando se começa uma condição, qual que é a partícula da gramática? Se. Se. Se isso ou se aquilo. Pode passar. Em Êxodo 19, 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confie sempre em tua sinceridade. Creem nas palavras de Moisés. Aqui está falando o servo Moisés. O Senhor dizendo a Moisés. E diz aqui: povo, ouça a Moisés, porque confie nele, porque eu falo com ele face a face. Então as palavras que eu transmito a ele, vocês ouçam, porque o povo não queria ouvir. Porque no momento do Monte Sinai, onde o povo estava presente, naquele monte, onde o Senhor, se purifiquem, povo, para que eu fale com vocês. O povo, o que o povo fez? O povo não queria, porque a glória do Senhor, a manifestação da glória do Senhor é muito grande, e o povo ficou com medo, temeroso. Então, fale você, Moisés, com Deus, e a gente vai ouvir você. Então Deus disse a Moisés. Então Moisés se tornou um ponto de referência da palavra. E tudo que Moisés falava, o povo tinha que ouvir. O povo ouça. E diz aqui Deuteronômio. Na anterior, nós estamos em Êxodo. Ou seja, a instituição dos 10 mandamentos e do Código da Aliança. E agora nós estamos em Deuteronômio. Ou seja, a repetição da lei. A repetição que foi passada a Moisés. E está dizendo aqui: se fielmente, se novamente. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos. Já foi instituído os 10 mandamentos e o Código da Aliança. Já foi instituído em Êxodo, no Monte Sinai. E aqui é a repetição para o povo. O povo, presta atenção. Já foi instituído. Então, vamos seguir todos os meus mandamentos. Ter zelo em seguir. E neste dia te ordeno, Yahweh, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Ou seja, o que Deus está falando para o povo? Se vocês ouvirem a minha voz, isso é anterior à terra prometida, à terra jurada, se adentrar, tomar posse na terra prometida. Se fielmente vocês obedecerem a palavra do Senhor, vão seguir de acordo com os mandamentos estabelecidos, vocês vão seguir de que forma? Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Ali em Deuteronômio 28, 1, 2 e seguintes, ali estão todas as bênçãos do Senhor. A partir do momento que o povo que estava ali no deserto, a adentrar a terra prometida, eles receberiam bênçãos. Mas desde que se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, já estabelecida em Êxodo, Monte Sinai. Então sempre existe aqui uma partícula, se, é condicional. Então a bênção vem a partir de uma condição.
ouvir e obedecer a palavra de Deus. Em Deuteronômio 18:15, diz: Yahweh, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Ou seja, Moisés falava com Deus face a face. Não existia mistério entre Deus e Moisés. Os profetas, eles veem e eles ouvem o que existe de oculto no reino celestial. Os profetas. Então, eles vão trazer, mediante o que eles viram e o que eles ouviram do Senhor, e trazer para o povo. Moisés era diferente. Moisés falava face a face, ou seja, não existia. Deus falava com Moisés assim: eu não vou trazer mistério para você, Moisés, eu vou falar diretamente o que eu quero e o que eu estabeleço. E ele diz: levantarei, de acordo com Deuteronômio 18:15, suscitará um profeta como eu no meio de ti. De quem que ele está falando? Agora nós vamos para o Novo Testamento, Mateus 17, 1-3. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. É um círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Estavam próximos de Jesus Cristo. Ou seja, quando você está próximo do Senhor, Ele te vê diferente. Ele te vê diferente. Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E os levou em particular a um alto monte, Monte Hermon. Lá no Antigo Testamento era o Monte Sinai. Moisés subiu no Monte Sinai para ouvir a Deus e receber a palavra de Deus. Aqui Jesus subiu ao Monte Hermon e ele se encontravam Pedro, Tiago, João e Jesus. Ali ele foi transfigurado na presença deles, ou seja, o corpo de Cristo foi transfigurado em glória diante deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Glorificado. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias. Ou seja, está falando de quem aqui? Moisés e Elias. Do Antigo Testamento. A lei de Moisés e os profetas. Moisés trazendo no Antigo Testamento a promessa da salvação. E Elias, o cumprimento dessa promessa. Ou seja, aqui ele está dizendo Moisés, Elias e Jesus. O Antigo Testamento encontrando o Novo Testamento. A palavra por completo. E ali diz, conversando com Jesus. Moisés e Elias. Diante de Pedro, Tiago e João. Eles estavam ali próximos, estavam juntos. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Nós estamos falando do que aqui? De ambiente, de território. Sabe quando o Senhor começa a falar contigo e mostrar a glória dele, a partir do momento que você está íntimo com ele e está no mesmo ambiente que ele? Não queira o povo do Senhor querer receber do Senhor manifestação de sua glória e resposta do Senhor estando longe dele. Não há o que esperar de Deus algo que a pessoa está longe dele. Então existe a intimidade com o Senhor, estar com ele e bom estar aqui, estar no mesmo ambiente que ele. E ali diz, se desejares, farei aqui 3 tendas, Pedro disse. Uma para ti, Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Tenda significa morada. Então vamos fazer uma morada aqui, Moisés, Elias e Jesus, nesse lugar, no Monte Hermon. Mas enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu. Monte Sinai. O Senhor desceu no Monte Sinai e ali houve aqui uma nuvem, a presença do Senhor, a manifestação da glória a Moisés. E dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado em que me regozijo, a ele atendei. Outras versões, ouça-o. Quer receber bênção do Senhor? Ouça a Jesus Cristo, ouça a palavra do Senhor. Ele não libera nada para alguém se o povo de Deus não estiver próximo dele. E aquele que há de vir a crer em Jesus, ele só vai abençoar quando estiver próximo dele. Por que ele não traz bênção quando estiver longe? Porque ele quer chamar para perto. E quando ele chama para perto, fala, agora eu vou falar contigo, o que você tem que mudar, o que está faltando em você e aquilo que eu posso entregar. É tanto espiritual como material. Tá?
Mateus 17, 4 e 5. 1 Pedro 2, 9. Porém, vós sois geração eleita. Eleição. O Senhor escolheu. Nós não escolhemos a Deus, a Cristo. Ele nos escolheu. Sacerdócio real. Nação santa. Nação. Dentre todas as nações da terra, uma nação é santa. Aquela que é o modelo para todas as nações. Povo, propriedade exclusiva de Deus. Cujo propósito é o quê? Proclamar, falar em alto as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Eu me converti em 2015. Antes disso, eram os meus pensamentos, eram as minhas manias, era aquilo que eu desejava, era aquilo que eu achava correto, mas deu tudo errado. Saiu tudo errado. Pensava que tinha um controle, mas o controle não estava comigo. E o propósito aqui, convocou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós conhecemos a luz, que é Cristo. Então saímos das trevas. Alguém aqui, que está aqui, tem um desejo no seu coração. Agora nós estamos na luz. Cremos em Jesus Cristo? Estamos na luz. Tem algum parente, próximo, familiar, ascendente ou descendente, que está longe do Senhor? Queima no seu coração, igreja, de falar a palavra do Senhor para estes que estão longe? Deve. Sabe por quê? Porque nós estávamos em trevas e conhecemos a Jesus. Amém? Obedeceres à minha aliança. Segundo ponto. Seja separado, desfrute da verdade e tenha vida digna. Quando você crê em Jesus, você foi separado. Você foi separado. Você vai ser o que era antes? Não. Eu não. Existe aquela carne. Existe a carne lutando contra o Espírito Santo, carne. Tem momento que você. Ah, Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. A carne está aí lutando. A mente é um conflito. E quando você erra, você pede perdão. Tenha vida digna. Como que se tem uma vida digna? O que é vida digna? O que é vida digna? É ser próspero em todos os ambientes da vida. Não somente dinheiro, mas também inclui dinheiro, mas não é só o dinheiro. É uma família unida. Na mesa, é os pais, os filhos estarem juntos. Ali é ser próspero. No trabalho, ser próspero no seu trabalho, fazer o que é certo, o que é justo diante do Senhor. Ser testemunha do que Cristo é. Isso é ser próspero. Consequentemente, o Espírito Santo lhe entrega dons, mas também lhe entrega o que ele quer prover de forma material. Não somente de forma material, mas espiritualmente ele entrega dons. Cada um entrega um dom. Amém? Gênesis 12, 1, 2. E quando a igreja ela está ouvindo a palavra do Senhor, há mudança? Há mudança. Gênesis 12, de 1 a 2. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Ambiente. Ele saiu do ambiente onde existiam muitos deuses. E dirigiu a terra. Terra. Que te indicarei. Uma terra. Eis que farei de ti um grande povo. O que é grande povo aqui? É a descendência. É a semente. Então você tem a terra, agora você tem um grande povo, a semente. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção, o fruto. Então você tem uma semente, você tem uma terra e você tem um fruto. Nós não recebemos a palavra do Senhor? A semente, o verbo da vida, Jesus Cristo, semente. Qual que é a terra? Seu coração. E qual que é a bênção? É você dar fruto daquilo que Deus já te entregou. E o que é dar fruto daquilo que Deus te entregou? Você vai economizar contigo? Eu vou segurar para mim. Não, eu recebi a salvação, agora eu vou segurar para mim, Deus me ama, e eu não vou falar para ninguém. Eu não vou abençoar ninguém, porque foi para mim que Deus deu. Não é assim, povo de Deus. A igreja principalmente. Amém?
Jeremias 31, 31, 32. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando a tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera o Senhor. O povo de Deus é o povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. São os judeus e aqueles que no Novo Testamento que aceitaram a Jesus Cristo. Todos serão diante do Senhor, salvos mediante crer no Senhor Jesus Cristo. Amém? Hebreus 9:15. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate de todas as transgressões cometidas durante o período que vigorava a primeira aliança. O sangue de Cristo, ele resgata de todas as transgressões. Tivemos muito no passado? Olha que eu baguncei muito no passado. Dei muito trabalho. Alguém deu trabalho aqui? Não precisa levantar a mão. Alguém deu trabalho aqui? Eu, bastante. Ah, Senhor, misericórdia. Lucas 22, 19 e 20. Olha a aliança, a nova aliança. E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim, para relembrar. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança. Nova aliança. A antiga aliança, e nós estamos na nova aliança. No meu sangue derramado em vosso benefício. Já foi falado aqui, no culto, sobre a questão de escolha, noivado e casamento. O que é escolha? Deus nos escolheu. Amém? Glória a Deus. O noivado. Quando um noivo se torna, o noivo e a noiva, eles decidem noivar. O que eles fazem? Não é algo mais formal, algo mais certo. Futuramente vai ser o casamento. O noivado, isso, ou seja, está preparando para o casamento. Na cultura judaica, no momento que o homem escolhe a futura noiva, o pai do noivo e o pai da noiva se encontram. E ali se estabelece o futuro noivo e a noiva um contrato oficial. Esse contrato oficial, o que é esse contrato oficial? Direitos e deveres. Noiva, você tem direitos e deveres. Noivo, direitos e deveres. O noivo escreve esse contrato e os dois estipulam uma assinatura. A noiva, eu vou me guardar para você. E o noivo, mas eu vou retornar. Mas existe um contrato. Deus nos escolheu. Aqui está o contrato dele. Aqui tem direitos e deveres. Sabe o momento que celebra essa assinatura? No momento que nós falamos, eu creio em Jesus Cristo, você está aliançado com ele num contrato, na nova aliança. E nesse momento que nós fazemos isso, diz aqui, este cálice significa a nova aliança. O que significa? Existe ali o vinho, o suco de uva, o vinho. E nesse vinho, na hora que eles celebram, ele fala, agora está acertado este contrato, pela celebração do vinho, a ceia. Quando nós ceiamos, dizemos ao Senhor, este contrato está em vigor, Senhor. Nós estamos fiéis a Ti, a esposa, a noiva, para que no futuro haja o casamento. Meu tesouro pessoal, pode passar, filha. Pode passar. Terceiro. Portanto, eis que naquele dia que preparei quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece.
trazer aqui um exemplo. Esta Bíblia é de que propriedade? É minha propriedade, ok? Mas eu também tenho outras propriedades. Tem imóvel, tem veículo. Estão onde essas propriedades? No local onde está o veículo, mas essa propriedade aqui é minha, particular. Deus está falando, o povo dele é uma propriedade particular, está com ele. Essa nação santa é um tesouro pessoal de Deus, porque está com ele. Esse é o tesouro pessoal que o Senhor está dizendo à sua igreja. Essa é a propriedade, vocês estão perto de mim. Existem outras propriedades, ou seja, outras nações? Existe, tudo pertence a ele. Então, mas a propriedade, a nação santa, que é a igreja, está com ele. Amém? Malaquias 3,17. Efésios 1, 13 a 14. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Lembra-se daquele, chama-se Kiddush, que é aquele contrato assinado com a celebração da ceia, o Kiddush. No momento que o esposo ele vai embora, porque é um noivado, ele deixa, sai da casa do pai da noiva e da noiva e vai. O que ele deixa de presente para a noiva? Ele deixa presentes. Está aqui. O Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo para nós. Para quê? Para a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus. Ele vai vir buscar a noiva. Ele já está perto. E muito perto. Amém? 2 Coríntios 1, de 20 a 22. Pois tantas quanto forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Tem em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém. E é proclamado para nós para a glória de Deus. Ou seja, no momento que você, a sua igreja, ora a Bíblia, lê todas as promessas aqui. E no momento que você declara diante do Senhor, e o Senhor ouve, porque Ele intercede por nós à direita do Pai, à destra do Pai. E o Espírito Santo que habita em nós intercede em nós com gemidos que não entendemos. Quando você ora a palavra, Ele é fiel e justo para cumprir o que está escrito aqui. E no momento que você ora, Ele diz, amém, assim seja. E o Pai celestial é conforme a minha palavra, filho, de Jesus. Então se cumpra. É isso que está dizendo aqui. Amém? Ora, é Deus que faz o que em nós e vós permanecemos firmes em Cristo. É Deus que faz, nós permanecemos firmes nele. Ele nos ungiu, nos selou como uma propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Quando você está no seu dia a dia, pense você no seu dia a dia. Há muitas aflições. No seu dia a dia, pensa no seu dia a dia. Aquele colega de trabalho que te deixa nervoso. Tem alguém com um colega de trabalho que deixa nervoso? Tira a sua paciência. Você quer fazer o quê? O que você quer fazer? Pode. Já aconteceu comigo de acontecer. Agora não dá. Agora eu vou fazer isso. Não, agora eu vou ter que resolver isso. Aí o Espírito Santo vem, para. Não, de jeito nenhum. Não, isso menos ainda. Por quê? Porque são uma manifestação das obras da carne, não do Espírito. Do Espírito é o fruto do Espírito. E quando você ora, o Senhor, não faça isso. Você quer responder? Hoje em dia, a rede social, a maioria das pessoas tem rede social. Quando fala algo, ou até no WhatsApp, você quer responder. Agora vai ver. Não vai passar dessa vez. O Espírito Santo, não faça isso. Apague. É o Espírito Santo agindo em você, o Espírito da promessa. Por que o Senhor faz isso conosco? Para edificação. Como nós viveremos com Deus perfeito, puro e santo? Desse jeito. Ele está nos edificando, nos treinando para estar com Ele. Então, quando o Espírito Santo fala, para de fazer isso, não feche.
Aconteceu comigo já. Um motociclista, um motoqueiro passou e me fechou. Eu já falei aqui, ele estava debaixo de chuva, com aquele bagageiro de entregas, né? Aí veio no meu coração, o Espírito Santo tocou. Você está dentro do seu carro, você está confortável, você não está com pressa, você não está com alguma aflição no momento, mas aquele motociclista ali, pode ser que ele está com pressa, porque ele precisa fazer a entrega, ele está debaixo de chuva, e ele está com um problema na família. Ué, por que você vai brigar com ele? E aí? No volante acontece isso com alguém ou não? Ah, comigo acontece várias vezes. E o Senhor fala, paciência. Paciência. Por quê? Porque você não sabe a vida do próximo. Tanto aquele que é da igreja, quanto aquele que não está na igreja. Porque você vai servir de testemunho para ele, que não está na igreja, este é filho de Deus. Esta é filha de Deus. Amém? Ainda que toda a terra seja minha propriedade. Isaías 66, 2. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, só assim tudo o que há veio a existir. Indaga o Senhor, Yahweh. Darei, pois, minha atenção e estima a este. Como Deus dá atenção a este? Aos seus. Como Ele dá atenção? Como o Senhor olha do seu trono altíssimo, puro e perfeito, olha para a humanidade e natureza pecaminosa, Ele diz, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Quando nós temos a palavra do Senhor, todos têm a Bíblia. Eu prefiro de papel. Não. Eu abro, estou no meu quarto ou no ambiente da casa. E aí eu leio. E vejo aqui que eu não estou de acordo com a palavra. Aí eu venho para o Senhor e digo, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra, e eu vejo que eu estou errado, e eu chego, Senhor, me perdoe, e eu me arrependo. Humildade, você tem que... O que é humildade? É se tornar pó diante de Deus, porque nós somos natureza pó. É se tornar pó. Senhor, eu sei que eu sou pó. Eu estou arrependido daquilo que eu fiz, porque está de desacordo com a tua palavra. Aí o Senhor diz, darei, pois minha atenção a estima a este. Então o Senhor, no momento que nós oramos, humildemente e arrependido, conforme a palavra que está lá, o Senhor se inclina e olha, esse coração eu quero. Amém? Esse coração eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 89, 11. Teus são os céus e tu é a terra, o mundo e sua plenitude tu fundastes. Quando nós olhamos, quando você está na rodovia, principalmente na rodovia, naquele céu, no atardecer para a noite, e você olha aquelas estrelas, o horizonte, o que você vê? O que nós vemos? Passa na nossa mente, Deus é grande, Deus é maravilhoso, olha o que Ele fez, céus e terra, olha o que Ele fez. É nesse momento que nós percebemos. No dia a dia você não percebe. Você está no ônibus, você está no seu carro, você está indo para o trabalho, você está voltando do seu trabalho, você está realizando, você não percebe. Você se fecha. Mas na hora que você olha a criação, você fala, Deus existe. E Ele é perfeito. 5. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Diz Efésios 1, de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, abençoou com todas as bênçãos celestiais. No momento que nós cremos em Cristo, Ele se converte. Ele já é batizado no Espírito, ele é salvo, ele se torna filho e servo. Porque Deus é Deus, Ele é Pai e Senhor. Ele está dizendo, você é meu filho ou minha filha, mas também eu sou seu Senhor. Você vai me servir agora nesta terra, porque agora você vai me servir, porque agora você é meu filho ou filha, e servo ou serva. E você vai trazer meu reino manifestar na terra. É meu reino que você vai manifestar na terra.
Mas ele diz, recebendo o Espírito Santo, ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis à sua presença. Como devemos ser? A igreja? Santo e irrepreensível. Não está dizendo estarmos santos, está dizendo estarmos, porque o verbo ser e estar, nós aprendemos também no inglês, né? Verbo ser, verbo to be, ser e estar. Né? E nós aprendemos que ser é diferente de estar. Ser é essência, estar é momento, provisório. Ele diz aqui, sermos santos. Então é essência. A essência do cristão é buscar a santidade, buscar a Deus, a santidade. Irrepreensível, ele não pode ser repreendido em sua presença. Alguém já foi repreendido por Deus aqui? Eu já fui. Eu já fui. Não é muito bom, não. Eu estava esperando o Senhor. Meu filho amado que me compraz. Não foi isso que ele me disse, não. Ai, Senhor, misericórdia. Mas ele repreende, porque ele ama. E ele busca que você tenha a santidade, a igreja tenha a santidade para que esteja com ele no reino dele. E é assim que você busca a santidade, ser santo. João 17, 22, 20 e 22. Não ore somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer. Então, aqueles que já creem e aqueles que virão a crer. Por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, em Pai e o Filho. Habita o Espírito Santo em nós? Nós estamos com o Pai e o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo está em nós. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, a Jesus. E lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Aí que é a questão. O cristão tem que ser um em Cristo Jesus e o Pai. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos traz a sua voz, é para que sejamos igual e semelhante a Jesus Cristo. E aqui diz, igreja é um corpo, a igreja é um corpo, e o corpo tem que estar unido. Estamos felizes de estarmos aqui ou não estamos? No momento que um irmão aqui precisar de outro irmão, no momento de aflição, no momento de precisar, e o outro não vai ajudar? Vai. E sabe por que vai? Porque Cristo ordenou que seja assim. Amar uns aos outros. Por quê? Porque ele está ensinando, cuide do seu irmão, porque eu sou o pai. Eu sou pai. E quando minhas filhas, uma briga com a outra, não entristece o pai? Entristece. Nós entristeçamos o Espírito Santo em alguns momentos? Quando o seu coração, o Espírito Santo que está no seu coração, quando o seu coração se entristece, Deus está falando para nós, quando o nosso coração entristece, estou triste. Quando você entristece, o seu coração diz, ai, estou triste. É porque Deus está falando para você, eu também estou triste. Amém? Entenderam? João 17, 23. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. Não há como ser um excelente cristão estando longe do corpo. Não tem como. Ficar longe do corpo você não se edifica. Você se torna, eles sejam perfeitos em unidade. É assim que se torna perfeito diante de Deus, a igreja unida. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. E aí fica a pergunta, Êxodo 19, 8. Fica a pergunta à igreja, ao pastor e à igreja, e aos líderes. Então todo o povo respondeu a uma voz, o povo que estava lá no Monte Sinai, e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Ou seja, para Deus, quando Ele fala, faça. E quando você fizer, ouça. Escute. Quando Deus falar, faça, faça. E quando você fizer, Ele vai falar de novo. Tem alguém aqui, já aconteceu comigo, que o Senhor não está orando, o Senhor não está respondendo?
ele não está falando, são dois modos. Qual que é o modo? Quando você orou, você fez o que ele falou para nós fazermos. Mas ainda não aconteceu e ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Quando você ora, ele responde, faça isso, filho ou filha. E você faz. Mas ainda não veio, mas ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Deixa ele fazer. Mas, quando você ora, escuta a voz de Deus, e você não faz o que Deus pediu para você, ele não vai falar de novo. Ele vai ficar em silêncio porque ele quer, faça primeiro para que eu te fale qual é o próximo passo. Porque se você não fizer, como que eu vou fazer o próximo passo? Ou seja, Deus está falando, tem alguém aqui, não precisa levantar a mão, guarde no seu coração, que você está realizando, eu me incluo, uma oração, fazendo um pedido de oração, orando a Deus, e Deus não está falando nada. Reflita. Eu fiz o que ele falou para fazer? Fiz. Então descanse, porque ele está trabalhando. Agora, se ele falou para fazer e não foi feito, pode ter certeza que ele está em silêncio porque você não fez, ou eu não fiz. Aí ele está dizendo, como que você quer que eu realize se você não fez que eu faça e que eu fale de novo se você não fez nada? Então, igreja, ouça a Deus em oração, faça o que ele manda, que ele ordena, de acordo com a palavra. E você fazendo, se ele não responder, se ele não falar nada e não vier a resposta, descanse. É porque aí ele está realizando o trabalhar dele. Mas tome muito cuidado, eu me incluo nisso. Oro, ele responde, ele fala, faça isso, e eu não faço, é cuidado. Porque nesse momento ele fala, como que eu vou falar com você de novo se você já falei para você fazer e você não fez? Tomem cuidado com a segunda resposta de Deus quando não se faz. Eu já tive isso. Eu orei, não fiz. Orei, o Senhor respondeu. E respondeu de advertência. Então, faça o que o Senhor falou em seu coração. Realize, não deixe de realizar. Amém? Vamos levantar a igreja para orar. A você que está no YouTube, está convidado. Seja convidado a comparecer aqui na Church de Cotia, do município de Cotia. E está na descrição o endereço. E a igreja te espera com amor, com carinho, com palavra fundamentada. Amém? Boa noite.